Seja bem-vindo a mais uma leitura bíblica ilustrada. Compartilhe para muitas pessoas. Fique conosco até o final. Segundo livro de Samuel, capítulo 18. E Davi contou o povo que tinha consigo, e pôs sobre eles capitães de 1000 e capitães de 100. E Davi enviou o povo, um terço sob o comando de Joabe, e outro terço sob o comando de Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e outro terço sob o comando de Itai, o giteu. E disse o rei ao povo: eu também sairei convosco. Porém o povo disse: não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco, e ainda que metade de nós morra, não farão caso de nós, porque ainda, tais como nós somos, ajuntarás 10.000. Melhor será, pois que na cidade nos sirvas de socorro. Então disse-lhe Davi: o que bem parecer aos vossos olhos farei. E o rei se pôs do lado da porta, e todo o povo saiu em centenas e em milhares. E o rei deu ordem a Joabe, e a Abisai, e a Itai, dizendo: brandamente tratai por amor de mim ao jovem Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Saiu, pois, o povo ao campo, a encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. E ali foi ferido o povo de Israel, diante dos servos de Davi. E naquele mesmo dia houve ali uma grande derrota de 20.000, porque ali se derramou a batalha sobre a face de toda aquela terra. E foram mais os do povo que o bosque consumiu, do que os que a espada consumiu naquele dia. E Absalão se encontrou com os servos de Davi. E Absalão ia montado num mulo, e entrando o mulo debaixo dos espessos ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho, e ficou pendurado entre o céu e a terra. E o mulo que estava debaixo dele passou adiante. O que vendo um homem fez saber a Joabe e disse: eis que vi a Absalão pendurado num carvalho. Então disse Joabe ao homem que lhe o fizera saber: pois que o viste, porque o não feriste logo ali em terra? E forçoso seria o eu dar-te 10 moedas de prata e um cinto. Disse, porém, aquele homem a Joabe: ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a minha mão contra o filho do rei, pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti e a Abisai e a Itai, dizendo: guardai-vos cada um de vós de tocar no jovem Absalão, ainda que cometesse mentira a risco da minha vida. Nem por isso coisa alguma se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe: não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos, e transpassou com eles o coração de Absalão. E estando ele ainda vivo no meio do carvalho, e o cercaram 10 moços, que o levaram às armas de Joabe, e feriram Absalão, e o mataram. Então tocou Joabe a buzina, e voltou o povo de perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo. E tomaram Absalão, e o lançaram no bosque, numa grande cova. E levantaram sobre ele um muito grande montão de pedras. E todo Israel fugiu, cada um para a sua tenda. Ora, Absalão, quando ainda vivia, tinha tomado e levantado para si uma coluna, que está no vale do rei, porque dizia: filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. E chamou aquela coluna pelo seu próprio nome. Por isso, até o dia de hoje se chama o Pilar de Absalão. Então disse Aimaas, filho de Zadok: deixa-me correr, e denunciarei ao rei que já o Senhor o vingou da mão dos seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: tu não serás hoje o portador de novas, porém outro dia os levarás. Mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. E disse Joabe a Cusi: vai tu, e diz ao rei o que viste. E Cusi se inclinou a Joabe e correu. E prosseguiu Aimaas, filho de Zadok, e disse a Joabe: seja o que for, deixa-me também correr após Cusi. E disse Joabe: para que agora correris tu, meu filho, pois não tens mensagem conveniente? Seja o que for, disse Aimaas, correrei. E Joabe lhe disse: corre. E Aimaas correu pelo caminho da planície, e passou a Cusi. E Davi estava assentado entre as 2 portas,
E a sentinela subiu ao terraço da porta junto ao muro. Ele levantou os olhos e olhou, e eis que um homem corria só. E gritou, pois, a sentinela, e o disse ao rei: se vem só, há novas em sua boca. E vinha andando e chegando. Então viu o sentinela outro homem que corria. E a sentinela gritou ao porteiro e disse: eis que lá vem outro homem, correndo só. Então disse o rei: também traz estes novas. Disse mais a sentinela: vejo o correr do primeiro, que parece ser o correr de Aimaas, filho de Zadok. Então disse o rei: este é homem de bem, e virá com boas novas. E gritou, pois, Aimaas e disse: paz. E inclinou-se ao rei com o rosto em terra, e disse: bendito seja o Senhor, que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então disse o rei: vai bem com o jovem Absalão? E disse Aimaas: vi um grande alvoroço, quando Joabe mandou o servo do rei, e a mim teu servo, porém, não sei o que era. E disse o rei: vira-te, e põe-te aqui. E virou-se, e parou. E eis que vinha Cuse, e disse Cuse: anunciar-se-á ao rei meu senhor o que hoje o Senhor te vingou da mão de todos os que se levantaram contra ti. Então disse o rei a Cuse: vai bem com o jovem, com Absalão? E disse Cuse: seja como aquele jovem os inimigos do rei meu senhor, e todos que se levantaram contra ti para o mal. Então o rei se perturbou, e subiu à sala que estava por cima da porta, e chorou, e andando dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Segundo livro de Samuel, capítulo 19. E disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando, e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza por todo o povo, porque naquele mesmo dia o povo ouvira dizer: muito triste está o rei por causa de seu filho. E naquele mesmo dia o povo entrou às furtadelas na cidade, como o faz quando envergonhado foge da peleja. Estava, pois, o rei com o rosto coberto, e o rei gritava a alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então entrou Joabe na casa do rei e disse: hoje envergonhaste o rosto de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida, e a vida de teus filhos, e de tuas filhas, e a vida de tuas mulheres, e a vida de tuas concubinas, amando tu aos teus inimigos, e odiando aos teus amigos. Porque hoje dás a entender que nada valem para contigo príncipes e servos, porque entendo hoje que se Absalão vivesse, e todos nós hoje fôssemos mortos, estarias bem contente. Levanta-te, pois, agora, sai, fala conforme ao coração de teus servos, porque pelo Senhor te juro, que, se não saíres, nenhum só homem ficará contigo, e maior mal te será isto, do que o mal que tem vindo sobre ti, desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou, e se assentou à porta, e fizeram saber a todo o povo, dizendo: eis que o rei está sentado à porta. Então todo o povo veio apresentar-se diante do rei. Porém Israel havia fugido, cada um para a sua tenda. E todo o povo, em todas as tribos de Israel, andava porfiando entre si, dizendo: o rei nos tirou das mãos de nossos inimigos, e ele nos livrou das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. E Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, por que vos calais, e não fazeis voltar ao rei? Então o rei Davi mandou dizer a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: falai aos anciãos de Judá, dizendo: por que seríeis vós últimos em tornar a trazer o rei para a sua casa? Porque as palavras de todo Israel chegaram ao rei, e até a sua casa. Vós sois meus irmãos, meus ossos, minha carne sois vós. Por que, pois, seríeis os últimos em tornar a trazer o rei? E a masa direis: porventura, não és tu meu osso e a minha carne? Assim me faça Deus e outro tanto, se não fores capitão do arraial diante de mim para sempre em lugar de Joabe. E assim moveu ele o coração de todos os homens de Judá, como de um só homem, e enviaram ao rei dizendo: volta tu com todos os teus servos. Então o rei voltou e chegou até o Jordão. E Judá veio a Gilgal para ir encontrar-se com o rei, a outro lado do Jordão. E apressou-se Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá
a encontrar-se com o rei Davi, e com ele 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, e seus 15 filhos, e seus 20 servos com ele. E prontamente passaram o Jordão adiante do rei, e atravessando a barca, para fazer passar a casa do rei, e para fazer o que bem parecesse aos seus olhos. Então Simei, filho de Gera, se prostrou diante do rei, quando ele passava o Jordão, e disse ao rei: não me impute, meu senhor, a minha culpa, e não me lembres do que o tão perversamente fez teu servo, no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não conserve o rei isso no coração, porque teu servo deveras confessa que pecou. Porém, eis que eu sou o primeiro que de toda a casa de José desci a encontrar-me com o rei, meu senhor. Então respondeu Abisai, filho de Zeruia, e disse: não morreria, pois, Simei por isto, havendo amaldiçoado ao ungido do Senhor? Porém Davi disse: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, para que hoje me sejais adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Pois, porventura, não sei o que hoje fui feito rei sobre Israel? E disse o rei a Simei: não morrerás. E o rei lhe jurou. E também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. E não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado as suas vestes, desde o dia em que o rei tinha saído até o dia que voltou em paz. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém, a encontrar-se com o rei, disse-lhe o rei: por que não foste comigo, Mefibosete? E disse ele: ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia: albardarei um jumento, e nele montarei, e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Ademais disso, falsamente acusou o teu servo diante do rei, meu senhor. Porém o rei, meu senhor, é como anjo de Deus. Faze, pois, o que parecer bem aos teus olhos, porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. E contudo, puseste a teu servo entre os que comem à tua mesa. E que mais direito tenho eu de clamar ao rei? E disse-lhe o rei: por que ainda mais falas de teus negócios? Já disse eu: tu e Ziba reparte as terras. E disse Mefibosete ao rei: tome ali também tudo, pois já vem o rei, meu senhor, em paz à tua casa. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim, e passou com o rei o Jordão, para o acompanhar, ao outro lado do Jordão. E era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos, e ele tinha sustentado o rei, quando tinha a sua morada em Manaim, porque era grande homem. E disse o rei a Barzilai: passa tu comigo, e sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. Porém Barzilai disse ao rei: quantos serão os dias dos anos da minha vida, para que suba com o rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos sou eu hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no comer e beber? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que será o teu servo ainda pesado ao rei, meu senhor? Com o rei passará o teu servo, ainda um pouco mais, além do Jordão. E por que me recompensará o rei com tal recompensa? Deixa voltar o teu servo, e morrerei na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Mas, eis aí está o teu servo, Quimã. Passe ele com o rei, meu senhor, e faze-lhe o que bem parecer aos teus olhos. Então disse o rei: Quimã passará comigo, e eu lhe farei como bem parecer aos teus olhos. E tudo quanto me pedires te farei. E havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e passando também o rei, beijou o rei a Barzilai e o abençoou, e ele voltou para o seu lugar. E dali passou o rei a Gilgal, e Quimã passou com ele, e todo o povo de Judá conduziu o rei, como também a metade do povo de Israel. E eis que todos os homens de Israel vieram ao rei e disseram ao rei: por que te furtaram nossos irmãos, os homens de Judá, e conduziram o rei à sua casa, da além do Jordão, e todos os homens de Davi com eles? Então responderam todos os homens de Judá aos homens de Israel: porquanto o rei é nosso parente, por que vós irais por isso? Porventura comemos as custas do rei? Ou nos deu algum presente? E responderam os homens de Israel aos homens de Judá e disseram: 10 partes temos do rei, e até em Davi mais temos nós do que vós. Por que, pois, não fizeste conta de nós, para que a nossa palavra não fosse a primeira, para tornar a trazer o nosso rei? Porém, a palavra dos homens de Judá foi mais forte do que as palavras dos homens de Israel. Segundo livro de Samuel, capítulo 20.
Então se achou ali, por acaso, um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bic, homem de Benjamim, o qual tocou a buzina e disse: Não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé. Cada um às suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram Seba, filho de Bic. Porém os homens de Judá se uniram ao seu rei desde o Jordão até Jerusalém. Vindo, pois, Davi para sua casa em Jerusalém, tomou o rei as 10 mulheres, suas concubinas, que deixara para guardarem a casa, e as pôs numa casa sob guarda, e as sustentava. Porém não as possuiu, e estiveram encerradas até o dia da sua morte, vivendo como viúvas. Disse mais o rei a Amasa: Convoca-me os homens de Judá para o 3º dia, e tu então apresenta-te aqui. E foi Amasa para convocar a Judá, porém demorou-se além do tempo que lhe tinha sido designado. Então disse Davi a Abisai: Mais mal agora nos fará Seba, o filho de Bicri, do que Absalão. Por isso, toma tu os teus servos de teu senhor e persegue-o, para que não ache para si cidades fortes, e escape dos nossos olhos. Então saíram atrás dele os homens de Joabe, e os quereteus, e os peleteus, e todos os valentes. Esses saíram de Jerusalém para irem atrás de Seba, filho de Bicri. Chegando eles, pois, à pedra grande, que está junto a Gibeon, Amasa veio diante deles. E estava Joabe cingido da sua roupa que vestira, e sobre ele um cinto, ao qual estava presa a espada a seus lombos, na sua bainha. E adiantando-se ele, lhe caiu a espada. E disse Joabe a Amasa: Vai bem, meu irmão. E Joabe, com a mão direita, pegou da barba de Amasa para o beijar. E Amasa não se resguardou da espada que estava na mão de Joabe, de sorte que este o feriu com ele na 5ª costela. Ele derramou por terra as entranhas, e não o feriu 2ª vez, e morreu. Então Joabe e Abisai, seu irmão, foram atrás de Seba, filho de Bic. Mas um dentre os homens de Joabe parou junto a ele, e disse: Quem há que queira bem a Joabe, e quem seja por Davi, siga Joabe. E Amasa estava envolto do seu sangue no meio do caminho. E vendo aquele homem, que todo o povo parava, removeu Amasa do caminho para o campo, e lançou sobre ele um manto, porque via que todo aquele que chegava a ele parava. E como estava removido do caminho, todos os homens seguiram a Joabe, para perseguirem a Seba, filho de Bicri. E ele passou por todas as tribos de Israel até Abel, e Bet-Maaca, e todos os beritas, e ajuntaram-se, e também seguiram. E vieram, e o cercaram em Abel Bet-Maaca, e levantaram uma barragem contra a cidade, isto colocado na trincheira. E todo o povo que estava com Joabe batia no muro para derrubá-lo. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: Ouvi, ouvi, peço-vos, e digais a Joabe: Chega-te aqui, para que eu te fale. Chegando-se ela, a mulher lhe disse: Tu és Joabe. E disse ele: Eu sou. E ela lhe disse: Ouve as palavras da tua serva. E disse ele: Ouço. Então falou ela, dizendo: Antigamente costumava-se dizer: Certamente pediram conselho a Abel. E assim resolveram. Sou eu uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras matar uma cidade que é mãe em Israel. Por que, pois, devorarias a herança do Senhor? Então respondeu Joabe e disse: Longe, longe de mim que eu tal faça, que eu devore ou arruine. A coisa não é assim. Porém, um só homem do monte de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregai-me só este, e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: Eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, foi a todo o povo, e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a lançaram a Joabe. Então este se tocou a buzina, e se retiraram da cidade, cada um para a sua tenda. E Joabe voltou a Jerusalém, ao rei. E Joabe estava sobre todo o exército de Israel, e Benaia, filho de Joiada, sobre os quereteus e sobre os peleteus, e Adorão sobre os atributos, e Josafá, filho de Ailude, era o cronista, e Seva, o escrivão,
e Zadok e Abiatar, os sacerdotes, e também Ira, o Jairita, era o oficial maior de Davi. Deus abençoe.